Bom, agora a gente muda de assunto porque eu quero saber quais os limites na hora de dar uma punição para os filhos. Você sabe? Como é que é aí em casa a relação mãe e filho, pai e filho? Como é que tá o dia a dia de vocês aí? Uma mãe na Malásia acorrentou a filha num poste. Vamos ver as fotos? Olha ali, ó. A foto da menina de 8 anos acorrentada pelo tornozelo correu o mundo todo e levantou aí o debate sobre o assunto que a gente repercute hoje aqui no Ver Mais, com a participação da psicóloga clínica, a doutora Marínia Fedilke. E a gente quer a sua participação também. Mande a sua dúvida, a sua pergunta sobre o assunto ou o seu relato. Só escrever a mensagem pelo WhatsApp da RIC TV Record 8884-6107. Doutora Marínia, a criança aprendeu mais, né? Não foi para a escola, mas teve um grande aprendizado com essa atitude da mãe. Um grande trauma, né? Um trauma. Aprendizado completamente negativo. Você imagina a sensação da criança de estar acorrentada e as pessoas vendo ela naquela situação. Né? A exibição, a humilhação, né? E a gente se pergunta como que um adulto não consegue encontrar uma outra estratégia menos violenta do que essa. E é bem nessa linha que eu queria começar perguntando para a doutora em relação aos erros dos pais. Quais são os principais erros que os pais cometem na educação dos filhos? Bom, eu tenho 3 palavras que eu gosto muito de usar como referência para a educação dos filhos. Para você educar teus filhos de uma forma saudável, você tem que usar de muita coerência, de muita estabilidade e muita verdade. Certo. Se você está focado nesses 3 elementos, você consegue ter uma educação mais assertiva com seu filho, né? Os principais erros é justamente quando nós entendemos que a criança tem mais poder do que nós. Nossa. Né? A criança não tem mais poder do que nós. Ela tem uma energia maior para teimar com a gente, para insistir naquilo que ela deseja. Essa energia às vezes ela não tem fim. Com certeza. Porque nós temos N coisas para resolver, temos compromissos, prazos, horários, e a criança não. Ela tem toda a energia para ir atrás do que ela deseja. Eu quero. Fica lá até conseguir. Isso, até conseguir. No entanto, a autoridade é nossa. Nós que somos os detentores do conhecimento e deveríamos ter mais habilidade de lidar com a criança, né? Vamos lá, num caso em que a criança está no supermercado, farmácia, shopping, começa a espernear que ela quer aquele objeto. Bom, como eu estava comentando contigo, acho que é sempre importante porque as pessoas acham que psicóloga é perfeita, né? Psicóloga não é perfeita. Eu sou mãe de 2 meninas, hoje uma com 19, vai fazer 19, outra com 15, e eu passei por uma situação dessa com a minha mais velha. Marinheira de primeira viagem, né? Achando que podia acertar em tudo. A minha filha chegou em casa, ela estava jogando brinquedos, e eu falei, filha, não joga brinquedo, estraga o brinquedo. Mas eu estava cansada, como muitas vezes as mães chegam em casa cansada do seu dia de trabalho, e tentei relevar e levei ela comigo à farmácia para comprar alguma coisa que precisávamos. E na farmácia ela fez aquele showzinho que todos nós, mães e pais, queremos nos esconder debaixo do carrinho de compra. Sim, né? sim. E aí contornei e tal, falei, meu Deus, psicóloga, e a filha fazendo isso, que vergonha. Fomos para casa, ela pega um quadro de giz e quer desenhar. Eu falei, dei um giz para ela olhou para mim e disse, eu quero tudo, mamãe. Eu falei, não, a mamãe só vai dar um giz de cada vez, depois que você usar esse, a mamãe dá outro. Eu quero tudo. E eu e ela ficamos teimando. De novo, Marínia errou, né? Ótimo. Até o momento que ela quebra os giz e joga no chão e pisa em cima. Tá. E aí eu disse pra ela, já no meu limite, como as mães que estão me ouvindo sabem que a gente chega no limite, eu disse pra ela, se você fizer isso de novo, eu vou te dar um tapa no bumbum. E ela, como toda criança, vai testar os nossos limites, ver até onde ela pode ir. Ela jogou outro giz no chão e pisou em cima. Olha só. E aí a mamãe deu um tapa na bunda. Tá. E aí você vai dizer assim, ai, mas a palmada pode? Não, a palmada não pode. A palmada é uma violência. Eu estou usando o meu poder, da minha força física para colocar medo nela. Tá. A falha foi minha quando eu não parei para resolver a primeira situação dela jogar o brinquedo. Então, como a gente deveria ter reagido dessa forma? Naquela situação eu deveria ter parado o que eu estava fazendo, me abaixado, olhado para ela e falado, filha, agora você vai ajuntar os brinquedos, e se você não ajuntar os brinquedos, você não vai comigo à farmácia, você vai ficar aqui. Entendi. Então você coloca uma condição. Então ela tem que entender que ela não tem saída a não ser fazer. Eu posso até olhar para ela assim, se você estava nervosa porque a mamãe estava demorando para chegar, eu te ajudo a juntar os brinquedos. Tá. Mas nós vamos ajuntar os brinquedos primeiro. Ah, entendi. E se lá na farmácia existia alguma ação que se poderia ter feito
Pra ela parar de fazer aquele show? Normalmente, a saída, para não evitar esse tipo de coisa, seja na farmácia, em qualquer lugar, é você fazer as regras antes. Eu não fiz as regras antes. Ah, tá. Por isso deu showzinho lá na hora. Isso, você tem que chegar e dizer assim, ó, estamos indo ao mercado, estamos indo no shopping. Lá nesse lugar que a gente vai, você vai poder, de repente, escolher um brinquedo, ou a gente vai fazer tal e tal coisa. Você prepara a criança e diz, e se você não se comportar direito, nós vamos vir embora no mesmo momento. E aí tem que cumprir. Tem que cumprir. Falou, tem que cumprir. Temos 3 opiniões aqui, ó. A Vande diz assim, ó. Se tivesse uma boa educação, essa criança iria todos os dias para a aula sem reclamar, que é o caso lá da Malásia, Sim. que a gente comentou da criança acorrentada. A Geisiane diz assim, ó. Por mais que a criança seja teimosa, acorrentá-la não justifica. Achei um absurdo, também achei. Geisiane, tem a opinião também da Jennifer. Se essa mãe fez isso para todas verem, imagina o que ela faz dentro de casa. É verdade, né? Nossa, é apavorante. Essa situação a gente tem que pensar realmente, se a mãe teve coragem de fazer isso, o que ela já não fez quando não tem ninguém olhando. Então a gente ainda não tem noção, a gente está falando muito hoje em dia que as crianças fazem o que querem, mas a gente não tem noção de quanta violência se usa ainda com as crianças. Ainda a linguagem que os adultos estão usando é a violência. Por isso nós temos uma sociedade tão violenta ainda. Então a doutora acredita que não existe crianças mal educadas e na verdade seria maus educadores, é o erro dos adultos. Se a criança está fazendo algo de desacordo, é porque ela aprendeu dessa forma? Eu não gosto muito de falar dessa forma, porque parece que a gente está só culpando os pais. Tá. O que a gente tem que entender é o seguinte, nós saímos de uma tradição de extremo autoritarismo dos pais, Tá. E aí vem a psicologia na década de 70 e 80, falando que não se podia bater, não se podia reprimir a criança para não traumatizar. E aí os pais foram para o outro extremo, deixar a criança fazer tudo. Tá. Então nós temos que entender que os pais ficaram um pouco perdidos, sem referências de como educar. O que eu sempre falo para os pais é assim, não tenha medo de colocar limites e frustrar o seu filho. Isso é um ato de amor. É o que eu chamo de limite com afeto. Tá. Uma criança que não é frustrada, que não passa por frustrações e por limites, é uma criança incapaz na vida adulta de ser feliz. Nossa, que forte. Isso é muito forte, isso é extremamente sério, porque os pais acham que dar tudo o que o filho quer vai fazer com que ele seja feliz. Mas, ao mesmo tempo, se você espanca teu filho, se você usa da violência, você também vai criar uma pessoa cheia de medos, cheia de bloqueios. Eu escuto pessoas dizendo assim, mas eu apanhei tanto meus pais e dei certo. Tá. Eu não estou dizendo que não deu certo. Agora, alguns traumas devem estar escondidos por aí. Crise de ansiedades, crise de pânico, vários medos, quer dizer, os extremos. Então, não é deixar fazer tudo, mas também não é espancar. E toda forma de violência é uma falência da autoridade dos pais. E eu falo isso como mãe, não estou falando, não estou julgando os outros. Entendi. Né? Tem uma pergunta bem importante aqui, olha só. A Renata diz assim, ó, doutora, tenho gêmeas de 3 anos e elas estão jogando o bico no chão e pedem para eu pegar, safadinhas. Eu não pego e aí elas começam a fazer birra. Adorei a pergunta da Renata. Como proceder para reverter agora essa situação das gêmeas espertinhas de apenas 3 anos de idade? Mas é que as meninas, as gêmeas, estão na fase que a gente chama fase anal, em que elas estão tendo o prazer de descobrir que elas dominam o corpo delas, com o controle do xixi e do cocô, e controlam o ambiente. E elas querem controlar tudo. Então é a fase que a criança quer que o papai e a mamãe contem 10 vezes a mesma historinha, elas querem sentir que elas estão coordenando. Tá. Nessa situação da birra, elas estão fazendo um jogo de poder com a mãe. Então a mãe tem que colocar antes, se você jogar mais uma vez, eu não vou pegar. E se você continuar chorando, é a sua gargantinha que vai doer. E aí você não vai poder assistir o seu desenho. Então a mãe deixa ela chorar, vai ficar chorando meia hora. Ela está testando, não é amor, a mãe não está causando um sofrimento nela. Tá. Porque a questão é a gente cuidar para não transformar o limite num castigo. Entendi. O castigo é eu querer causar sofrimento em você. E esse não deve ser o objetivo dos pais. Eu quero que você entenda que é importante você fazer assim, porque assim é o melhor. E essa questão do diálogo é bem importante, porque muitos pais não realizam isso na prática, o diálogo, porque acham que a criança não entende. Só tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, eles entendem tudo. É importantíssimo entender uma coisa, a criança, desde bebezinho, você tem que explicar as coisas. Mesmo que ela não tenha capacidade cognitiva de entender todas as palavras, o conceito das palavras, elas conseguem entender que ela está sendo preparada para algo.
Eu jamais levei uma filha minha ao médico sem explicar o que o médico ia fazer. Olha que importante. Eu explicar que estava de branco para mostrar que está tudo limpinho, que está tudo certinho, que o branco não é para assustar, mas é para mostrar que está tudo limpo, que o médico ia colocar aquele estetoscópio geladinho, que ia fazer assim, que ia pedir para abrir a garganta. Então, quando chegava lá, elas não estavam com medo, elas não eram surpreendidas. Entendi. Preparar antes a criança para tudo. Desde que seja uma vacina, vai doer. Eu lembro da minha filha dizendo assim, eu expliquei para ela tudo o que ia acontecer na vacina. Quando ela viu a moça chegando com a seringa, ela fez assim com o bracinho, ela ofereceu o bracinho. Nossa, que evolução. Aí a moça falou assim, eu nunca vi isso. Como eu falei para ela que ia doer e que ela podia chorar, quando a moça colocou a agulha, ela fez assim, ai! Foi só o ai. Nossa! O que eu via no consultório, que eu trabalhei 4 anos e meio com pediatra, é que as mães tentavam enganar a criança. Dizer que não ia doer. A gente vai só passear no doutor. Ai. Né? Olha e aí, de repente, a criança chega lá e se vê sendo tocada, tirada da roupa, e aí vem alguém que ela não gosta, que ela não é da convivência dela e coloca uma agulha. E aquilo vai doer, não só fisicamente, mas a traição. Sim. Junta tudo. Junta tudo. Doutora Marília, eu ficaria o programa inteiro conversando com você sobre esse assunto que é tão importante. Muito, a gente sabe que não tem fim a educação dos filhos. E eu agradeço a sua participação. E a gente aprende hoje, então, que dos pais, a família, no modo geral, todos, porque não adianta o pai e a mãe, depois os avós vão lá e estragam. É a questão da família toda mesmo, envolver o diálogo e conversar muito com aquela criança. Muito. E procurar ajuda. Psicólogos um pouco também. E não ter vergonha de procurar ajuda, às vezes, de um profissional como prevenção. Ótimo, para parar de errar. Isso mesmo. Obrigada, doutora Marília. Sucesso. Obrigada.